Você sabia que o pesquisador ele pode fazer os seus estudos a partir da pesquisa de laboratório? Não? Então fica comigo, que depois da vinheta a gente inicia. Fala galera, professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao teu espaço. Se for tua primeira vez aqui conosco, dá uma parada, vai aqui ao lado, assiste as aulas anteriores e depois vem para cá. Afinal de contas, nós estamos na aula 4.4 em relação a tipo de pesquisa. Nós já vimos que a nossa pesquisa ela pode ser dividida em 5 grupos. Quanto à natureza, ela pode ser trabalho científico original ou resumo de assunto. Quanto ao objetivo, ela pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva e também uma pesquisa explicativa. Já quanto ao seu procedimento, ela pode ser 100% teórica, quando é fonte de papel, ou prática, quando é uma pesquisa de campo. Quanto ao objeto, nós temos a pesquisa teórica, passa a ser chamada de pesquisa bibliográfica. E a pesquisa prática, ela pode ser, dependendo da manipulação ou não da variável, ela pode ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa experimental ou uma pesquisa de laboratório. E quanto ao seu nível, ela pode ser uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa ou quando a gente une, a gente chama de quali-quant. Nós estamos finalizando hoje o nosso tipo de pesquisa quanto ao seu objeto. Então, nós iremos estar aqui a trabalhar a nossa pesquisa de laboratório. Quando a gente faz uma pesquisa, um estudo com a intenção de definir o que é uma pesquisa de laboratório, como é que funciona uma pesquisa de laboratório, a gente puxa a seguinte citação. Na pesquisa de laboratório, você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, vai criar um cenário desejado, no qual, nesse cenário, você vai manipular ou controlar as tuas variáveis. E nós temos, nesse processo da manipulação das variáveis, nós vamos querer analisar o fenômeno de causa e efeito. É por isso que a gente vai analisar o efeito da manipulação das variáveis independentes. Sempre a minha variável independente nós chamamos de causa. E a minha variável dependente eu chamo de efeito. Então é esse que é o nosso objetivo na nossa pesquisa de laboratório. E aí o que nós temos que ter em mente? Que o objetivo maior da pesquisa de laboratório, esse teste para verificar a causa e o efeito, ele visa nada mais, nada menos do que eu testar a hipótese que eu estabeleci para realizar aquele estudo. Nós sabemos que toda pesquisa começa a partir de um problema que gera uma hipótese, que é o achismo. Eu acho que o fenômeno acontece desse jeito por conta da situação A, B e C. E aí, pela manipulação das minhas variáveis, dos meus sujeitos, do elemento da minha pesquisa, eu vou testar se a minha hipótese é verdadeira ou é falsa. É por isso que a pesquisa de laboratório, ela apresenta como objetivo você olhar o fenômeno do jeito que ele é e tentar transformá-lo para fazer com que haja a confirmação da tua hipótese. Lembra quando nós trabalhamos a pesquisa de campo, que eu não posso manipular? Então, o que eu brinquei? Eu disse que na pesquisa de campo, o fenômeno ele tem que aparecer do jeito que ele é e não do jeito que eu quero que ele seja. Então, significa que o pão que eu vou me alimentar é esse aqui, apesar de eu estar querendo este aqui.
Então, o fenômeno, na pesquisa de campo, ele aparece do jeito que ele é, e não do jeito que eu quero que seja. Mas na pesquisa experimental e na pesquisa de laboratório, a gente vai tentar justamente fazer com que o fenômeno fique do jeito que eu quero que ele seja. Então, vamos para nossas etapas. Como é que eu vou fazer uma pesquisa de laboratório? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir quem é o nosso objeto de estudo. O que eu quero estudar? O que me levou a querer estudar? É o tal de problema, não é? Então, eu defino o que eu quero estudar, o meu objeto de estudo. Depois que eu tenho bem claramente o que eu quero estudar, aí eu vou começar a separar os meus focos, no sentido de dizer, isso aqui é a minha causa, ou seja, é a minha variável independente. Isso aqui é o meu efeito, então é a minha variável dependente. Tá? E aí, a gente, depois que estabelece quem é a variável que vai manipular a outra variável, nós iremos ter que estabelecer um plano de estudo. Como é que a gente vai fazer o estudo deste fenômeno? Então, eu tenho que ter muito bem claro um plano para definir qual é a minha técnica, qual é o meu método, qual vai ser a forma de controle para que eu possa me manter na linha. Então é por isso que o plano de ação, ele vai me dizer o que eu vou estudar, como eu vou estudar e como eu vou registrar, como eu vou fazer essa observação. Como é que eu vou fazer esse registro? Por quê? Porque obrigatoriamente na pesquisa de laboratório nós temos que ter um controle hiper, triper, mega rigoroso. Então eu não posso ter erros, porque o objetivo maior da pesquisa de laboratório é minimizar justamente os erros, que, na minha hipótese, estão acontecendo por conta da variável independente. Então, eu tenho que manter esse meu estudo de forma bem controlada e esse controle, ele tem que ser bem rigoroso. Eu tenho que focar verdadeiramente nele. Por quê? Porque a pesquisa laboratorial busca diminuir as margens de erros e controlar o ambiente em que o estudo está sendo realizado, como muito bem dito pelo nosso autor. Nós já vimos que lá na pesquisa experimental, que também manipula variáveis, ela tem, na verdade, 3 variáveis. Nós já vimos 2 até agora. A variável independente é a que é a causa. É por conta dela que o fenômeno acontece, tá? Nós temos a variável dependente, que é o efeito. Por conta desta causa, vai acontecer isso aqui. Ou seja, eu estudei para a minha prova, fiz o meu estudo, a preparação, automaticamente eu vou tirar nota boa. Então, a minha variável independente, ela fez com que o resultado fosse uma nota boa. Porque eu estudei, então eu vou tirar uma nota boa. Eu não estudei nada, eu vou tirar uma nota baixa. Mas, como toda regra tem uma exceção, como todo espaço tem uma pessoa inconveniente,
eu tenho uma terceira variável, que é a tal de variável interveniente. É aquela que surge sem a gente esperar e faz com que o efeito tenha um resultado que eu projetei que não teria. Por exemplo, eu estudei para a prova, então significa que eu vou tirar nota boa. Eu estudei, eu me preparei. Aí quando chega na hora da prova, me dá um branco. Eu fico nervosa, eu entro em pânico, a luz vai embora, aí fica muito quente a sala, aí eu vou ficando suada, desesperada, quero acabar, já nem consigo ler direito, vou chutando tudo. Resultado, nota baixa. Então, significa que, independente da variável independente, o resultado pode ser alguma coisa que eu não espero. Então, se eu estudei, eu esperava o quê da minha filha? Que ela tirasse nota boa. Aí minha filha vem com a prova, nota baixa. Aí eu falo, cara, a gente não estudou, bicho? Como é que tu vai me tirar nota baixa? Por conta que eu não contava com o nervosismo da menina, não é? Assim como pode ser o inverso. Eu não estudei nada. Quando chega na hora da prova, eu estou tranquila, eu vou chutar, e eu tenho sorte para chute, bicho. Tirei uma nota maior do que a filha da Guilhermina, que estudou igual uma doida. Então, variável interveniente. Eu não esperava contar com a sorte, não é? E aí o cabra tira nota alta, mesmo não estudando. Então, por isso que, para o próprio Servo e Brevian e outros autores, eles defendem que não existe, na verdade, uma pesquisa experimental e uma pesquisa de laboratório. Eles falam o seguinte, nós temos pesquisa de campo, que não manipula a variável, e a pesquisa experimental, que manipula a variável. E ele vai fazer a pesquisa experimental onde? No laboratório ou no que a gente chama de ambiente fechado, então no laboratório ou ambiente fechado, ou no ambiente aberto, ou no ambiente artificial ou no ambiente real. Então eles colocam que o laboratório é um espaço onde eu faço a pesquisa experimental e não dividir. Para a literatura que defende essa divisão, eles falam o seguinte, a pesquisa experimental ela ocorre no seu espaço natural. A pesquisa de laboratório ocorre no ambiente fechado, extremamente controlado, para minimizar ainda mais os erros. Enquanto que na experimental, como é no meu ambiente real, a minha variável interveniente, ela pode aparecer com uma frequência muito maior em relação ao ambiente fechado, ao ambiente laboratorial. Ok? Tá? Mas o que nós temos que tomar a atenção, o cuidado? Que a própria pesquisa de laboratório geralmente ocorre no laboratório, num ambiente fechado. Mas ela também pode se dar em um outro ambiente, não necessariamente aquele que a gente, quando fala pesquisa de laboratório, enxerga, imagina, não é? Então, falou em pesquisa de laboratório, eu já vejo essa moça dentro do laboratório com o seu EPI completamente arrumadinha, com touquinha, com luva, toda bonitinha, para não ter contaminação, não é? A gente imagina logo isso, que é a pesquisa de laboratório. Mas, quando a gente olha essa outra cena, a gente pensa que isso não é uma pesquisa de laboratório. Isso é, porque também é um ambiente fechado. Por isso que alguns autores falam, o laboratório é no ambiente fechado, para ter um controle maior. E o experimental é um ambiente aberto.
Aqui eu estou no laboratório propriamente dito, fazendo experimentos. Isso acontece muito na área da saúde, não é? Aqui acontece muito na área das exatas. Então, ciência da computação. Nós vamos testar determinado programa. Eu vou testar o processo de inteligência artificial. Então, eu vou estar eu e o meu computador. Estou eu e as minhas mostras, não é? Os meus experimentos, né? Mas eu estou manipulando. Vocês percebem que aqui a manipulação está entre a pesquisadora e os seus materiais, os seus agentes e os seus reagentes, né? É só eu e os meus produtos químicos. Eu estou falando com alguém? Eu estou manipulando alguém? Não, só tá eu e os meus produtos químicos, tá? Eu quero testar alguma substância e assim vai embora. Aqui, eu estou tendo contato com alguém? Também não. Cada pesquisador aqui está individualmente testando uma parte do programa, ou mesmo um programa, ou alguma ação. Também é você e um objeto. Você não está tendo contato com seres humanos e nem animais. Então, eu manipulo o meu objeto? Manipulo. Mas quem é o meu objeto? Aqui é um programa, é um sistema, é uma plataforma. Aqui são os meus elementos químicos, ok? Eu não estou entrando em contato com pessoas nem animais. Por outro lado, a gente pode fazer o estudo a partir de manipulação, sim, de pessoas, não é? Ou de animais, como a gente tem também aquelas pesquisas em laboratório que fazem uso de animais, não é? E aí a gente, nesse caso, eu tô me envolvendo com pessoas, né? Então, eu posso fazer no ambiente real. Estou na mesma sala de aula, vou estudar o comportamento desses alunos. Por que esses meninos estão tudo dormindo na minha aula, bicho? Porque a aula é chata? Porque eu falo muito? Falo mesmo. Porque a professora é muito carrasca? A professora não brinca? A professora é muito séria? A professora, ela não libera cedo? Eu quero entender o comportamento desse povinho aqui que não está muito motivado para a minha aula. Assim como eu também vou querer olhar esses aqui, ó. Vou fazer o comportamento aqui foi legal essa matéria que ele está dizendo, ó, crianças que brincam mais, elas são mais saudáveis, não é? Então, criança que brinca é mais saudável. E aí eu vou querer verificar se isso é verdade. Aí eu vou fazer a minha manipulação. Pego esse menino, coloco aqui na sala de aula, por isso que ele está assim, ó. Ele não quer ficar aqui, ele quer ficar aqui, né? E a gente está brincando. Mas você sabe que, na verdade, você vai fazer esse tipo de manipulação mesmo. Então, vocês já viram que na minha pesquisa de laboratório, eu posso estar só eu e o objeto, ou eu posso estar eu diante de sujeitos, seres humanos ou animais, seres vivos, eu diante de seres vivos, fica melhor. Toda vez que a tua pesquisa experimental ou de laboratório, por isso que tem essa briga se tem diferença ou não, se envolve seres vivos, você é obrigado ou obrigada a obter a autorização dos nossos comitês ou comissões de ética, tá? Sem essa autorização, você não pode desenvolver a tua pesquisa. Então, nós temos o Comitê de Ética de Pesquisa, que a gente chama de CEP, não é? Que é aquela que quando a gente vai fazer um experimento com pessoas,
Então, falou que tu vais fazer um diagnóstico na empresa fulana de tal, vou estudar o comportamento dos alunos para saber por que não estão motivados, eu vou mostrar que a partir do lúdico os alunos vão ter um rendimento maior, então eu vou ter 2 salas de aula, e aí com uma eu brinco, com a outra eu não brinco, depois eu misturo, eu começo a brincar aqui e paro de brincar aqui, vou ver se aumentou ou não o índice, entrou aluno, entrou pessoas, entrou seres humanos. Obrigatoriamente eu tenho que mandar a minha pesquisa antes de iniciá-la para o comitê de ética. E ele vai dizer se vai aceitar ou não. Se o CEP autorizar, eu posso fazer a pesquisa. Se o CEP não autorizar, eu não posso fazer a pesquisa. Assim como eu tenho o comitê de ética em animais, ou o comitê de ética para uso de animais. Cada instituição tem uma nomenclatura, não é? Mas cada instituição de ensino tem um lugar. Então, quando tu vai fazer a tua pesquisa, você vai verificar onde na tua cidade tem um comitê de ética. E aí você vai encaminhar o teu material e eles vão analisar. Para as pessoas, a tua pesquisa vai gerar constrangimento? A tua pesquisa vai infringir a honra da pessoa? Se eles já negam, você não pode fazer a pesquisa. Quando em relação aos animais, eles vão tentar proteger o máximo possível os animais, mas aí já tem aquele outro problema, até que ponto eu vou proteger o animal, não é? Se a gente vai fazer o uso deles para um experimento. Então, mas isso para o pesquisador não é essa ossada que vai entrar. O pesquisador, qual é a ossada? Se tem ou não autorização para fazer aquele estudo com seres humanos ou com animais. Ok, meus amores? Tá? Então, vamos a alguns exemplos de pesquisa de laboratório, mas eu posso também chamar de experimental. Não sei qual é a ramificação, se você concorda ou não com qual lado da literatura. Nós vamos para o nosso exemplo 1, que diz o quê? Eu quero verificar a eficácia do medicamento X. Nesse meu estudo, para eu verificar se o medicamento X presta, minimamente aqui eu vou fazer uso, pesquisa de laboratório, tu já te imagina, dentro de um laboratório propriamente dito, e você está utilizando animais, com toda certeza. Não é? Você vai aplicando os medicamentos e você vai vendo se ele serve ou não, para depois jogar no mercado com a certeza de mais perto possível da eficácia. Por que a certeza do mais perto possível? Porque para a ciência não existe nada pronto e acabado, não existe nada definitivo. Então eu vou chegar o mais próximo do real, do concreto, do correto, do aceitável. Então, se é medicamento, eu vou chegar ao mais provável de que ele realmente é eficiente e eficaz, né? Mas nós já sabemos que ele pode trazer efeito colateral. E aí a gente já vai ter que retomar o estudo para tentar diminuir este efeito colateral. Então, o remédio era para o coração, mas ele afeta o meu rim. Aí eu já estudo para continuar melhorando o coração, não afetar o rim. Aí já começa a afetar o pâncreas e aí vai embora, ok? Então, mas nesse exemplo 1, você se imagina num laboratório e você vai fazer um plano de estudo, um plano de ação e você vai testar. Quanto tempo, Guilhermina, eu vou testar esse medicamento? Depende da pesquisa. Tem pesquisa que você em 1 ano consegue testar. Tem pesquisa que você fica 2 anos. Tem pesquisa que você fica no doutorado inteiro testando. Então, 4 anos. Tem pesquisa que já são há 10 anos.
Então, você só vai parar quando atingir o teu objetivo geral, ok? No nosso exemplo 2, o que nós temos? Analisar o comportamento dos estudantes em situações de pressão. Naquele meu exemplo, na minha figurinha, eu ia analisar o comportamento dos meninos para saber porque eles estão tão desmotivados, né? Aqui eu já coloquei em situação de pressão. Ó, no primeiro exemplo, com toda certeza, eu vou usar animais. Preciso de autorização do comitê. Nesse meu exemplo 2, analisar comportamento de estudante nem pensa. Tem sujeito, tem seres humanos, tem seres vivos. Tem que ir pedir autorização do comitê de ética. Exemplo 3. Testar a aplicabilidade de um programa de computador. Eu estou lidando com seres vivos? Não. Preciso de autorização de comitê? Não. Você vai fazer o teu teste, você e o teu objeto. Então, isso acontece muito para os meninos da área da computação, né? Fazem muito experimento nesse sentido. Nós fazemos muito aqui na nossa universidade objetos, materiais para serem colocados nos produtos do nosso distrito industrial. Então, a nossa universidade fez parceria com algumas empresas do distrito e tem que desenvolver tecnologias para serem aplicados para melhor o produto ser lançado ao mercado. Isso é uma pesquisa experimental ou de laboratório, tá? Porque você vai lançar essa tecnologia e para isso você tem que começar a testar para verificar até que ponto. Quando eu entrego para a empresa X, eu já fiz todos os testes com garantia de que 90%, 99%, 80%, nunca é 100%, mas que o produto vai gerar o resultado que a empresa queria. Portanto, minha vantagem competitiva, que aí já é outra história, o objetivo da empresa, não é? Exemplo número 4 foi um exemplo de um professor da nossa universidade, que também ficou só ele e a máquina. Então, ele foi desenvolver um novo conjunto de bases de Popley, não sei como é que se pronuncia, para ser utilizado com o funcional M062X. Não entendi nada. Eu só sei que é da área de química. E aí, o que acontece? Precisa de autorização de comitê? Não. Isso é considerado uma pesquisa de laboratório? Sim. Por quê? Porque está ele testando as variáveis do seu objeto de estudo. E aí entra a variável dependente, variável independente, a variável interveniente e assim vai embora. Ok? O que nós temos que ter então? Se eu defendo se é pesquisa experimental ou pesquisa de laboratório, que são coisas diferentes ou é a mesma coisa, não interessa. O objetivo maior é que esse tipo de pesquisa, ele visa testar a hipótese. E esse teste se dá pela manipulação das variáveis independente, que é a minha causa, em relação à variável dependente, que é o meu efeito. É por conta desta que essa aqui passa a tomar o caminho A e não o caminho B. Por isso que essa é a causa e esse é o efeito. E eu tenho que saber que o processo que eu vou fazer essa manipulação para confirmar que de fato o efeito só ocorre por conta dessa causa, porque o processo de estudo é extremamente controlado. E eu tenho que estar sempre focado na causa e no efeito, no sentido de verificar se a minha hipótese é verdadeira ou falsa, ou seja, testar a minha hipótese. E esse processo de estudo, tentando testar a minha hipótese, ela pode ser feito a partir de uso de sujeito, de seres humanos, que pode ser pessoas ou animais, ou eu posso fazer sem os seres humanos.
Mas uma vez fazendo a opção de ter seres vivos, vamos falar assim que é melhor, não é? Seres vivos, eu sou obrigada a, antes de iniciar o meu estudo, apresentá-lo ao meu comitê ou comissão de ética, onde eles vão autorizar. Então, comitê de pesquisa de estudo em pessoas e o comitê de estudo em animais. Então, eu tenho um comitê de ética tanto para pessoas quanto para animais. E se eu não preciso da autorização do comitê, porque eu não tenho seres vivos, o meu processo de estudo vai se dar estritamente pela relação entre eu, pesquisador, e as variáveis que, quando eu defini o meu objeto de estudo, eu estabeleci quem é a causa, quem é o efeito, quem é a variável independente e quem é a variável dependente. Nós já vimos que as variáveis independentes, elas são como verbo intransitivo, não preciso de ninguém. Elas sozinhas, elas chegam chegando, não é? Então, se tem alguém do lado dela, ó, ela vai acontecer do mesmo jeito. Todavia, a variável dependente, para ela poder acontecer, ela precisa de alguma coisa que vai dar o pontapé para ela poder dar aquele passo, para ela poder responder daquele jeito. É como se fosse o verbo transitivo. Precisa de complemento, precisa de uma ação, precisa de uma causa. Por isso que ela precisa da variável independente. Só que eu não posso esquecer que durante o meu estudo, onde eu vou estar fazendo o processo de manipulação, apesar de ter todo o controle, todo o rigor, conseguir minimizar o maior número possível de risco daquele fenômeno, daquele estudo, para dizer se a hipótese é verdadeira ou falsa, eu não posso esquecer da pessoa inconveniente que chega sem ser convidada. Então, eu não posso esquecer das variáveis intervenientes, que elas podem estar mais propícias a aparecerem num ambiente natural, aberto, do que num ambiente fechado. Mas isso não é uma regra. Eu posso estar num ambiente aberto e não ter a interveniente. E eu estou num ambiente fechado e ter a interveniente. Por exemplo, estou testando, aquele professor, ele deixava o computador ligado e ele ia embora, voltava e o programa rodando. Ele ia embora para casa dormir, programa rodando. Se vai embora a energia, o que vai acontecer? Eu não sei porque eu não sou dessa área, mas será que perde o estudo? Será que é? Não perde, Guilhermina, mas atrasa a entrega, tá entendendo? Então, são as variáveis o inconveniente, não é? E ele, como é inconveniente, pode ser que ele afete ou não o nosso resultado. Ok, meus amores? Tá? Isso significa que com a nossa aulita de hoje, a gente encerra o tipo de pesquisa quanto ao objeto. Então, a minha pesquisa quanto ao objeto, ela pode ser uma pesquisa teórica ou uma pesquisa prática. Quando você faz a opção de um estudo 100% teórico, lendo fontes primária e secundária, nós, quanto ao objeto, a definimos como pesquisa bibliográfica. E quando você vai fazer uma pesquisa prática, a pergunta primeira vai manipular ou não variáveis? Se você não manipular variáveis, automaticamente você vai estar realizando uma pesquisa de campo. Se você for manipular as variáveis, segundo um lado da literatura, tu estás fazendo uma pesquisa experimental, independente de onde vai ser.
Para o outro lado da literatura, você poderá estar fazendo ou a pesquisa experimental ou a pesquisa de laboratório. Ok? Tá certo? E com isso, meus amores, o nosso encontro vai ficando por aqui. Se gostou, pode deixar o teu like, pode se inscrever no canal, pode nos seguir nas redes sociais, pode compartilhar esse vídeo, pode nos ajudar colocando aqui nas sugestões as tuas dúvidas e as tuas sugestões. E com isso, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!